Aqui. Então, bom dia, caros estudantes. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense. Hoje estamos aqui com os alunos dos cursos de Informática, Administração e Vestuário, para essa aula sobre Roma Antiga. Já é a nossa terceira aula sobre o tema. E eu quero lembrar aos alunos que essa aula ela está sendo gravada e ela vai ser depois disponibilizada no canal Conversando sobre História. Então, se alguém não deseja aparecer ou participar, fica com a câmera, o microfone fechado, porque a aula está sendo gravada para que depois todos tenham acesso ao que nós estamos abordando aqui. E daqui a pouco, eu quero compartilhar com meu tio lá, que gosta de história de Roma, quero compartilhar com o meu vizinho, com a minha irmã. A aula está à disposição ali no canal Conversando sobre História. Então eu vou falar hoje sobre uma história de Roma, e o nosso recorte vai ser dos mitos fundadores até o final da monarquia. Tá? Então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, sugestões, contribuições, comentários. Quem quiser usar o chat também fica à vontade ali. E aí eu vou estar conversando, e quanto mais participação, quanto mais contribuição, melhor. Tá? Então esse aqui é o nosso recorte. Vamos lá. Antes de nós começarmos, sempre é bom perguntar qual a importância, né? Isso é uma preocupação que eu tenho como professor de alunos do ensino médio. Qual a importância de estudar a história antiga? Uma história que está longe de nós, em termos temporais e, de certa forma, até espaciais, porque a história antiga remete à história da Europa, da Ásia, da África, e a gente não fala aqui da América, ainda que também exista a história antiga na América. Mas a nossa história aqui, a história de Roma, por que é importante estudar? Por vários motivos, né? Os romanos nos deixaram um legado, uma herança muito grande. O que, por exemplo, a nossa própria língua. A nossa língua, o português, é de origem latina, de origem romana. Tá? Então, se perguntarem qual é a herança dos romanos, a herança, o idioma, a religião. Uma das religiões mais fortes aqui nas Américas é o catolicismo. Igreja Católica Apostólica Romana. Tá ali a palavra romana. A cultura, a política, né? Separação do espaço público do privado, várias palavras, né? Inclusive a palavra candidato é uma palavra de origem latina. Né? O candidato era aquele que era puro, que usava uma túnica branca, cândida, a candidura. Tá? O direito, quem pretende fazer curso aí na área do direito, ser advogado, depois ser promotor, desembargador, juiz, quem almeja alguma carreira na magistratura, precisa conhecer a história romana. Tá? E até um outro aspecto que a gente pode ressaltar nos dias de hoje é a questão da militarização. Né? A gente percebe no mundo aí uma participação dos militares na vida política, e isso já está presente lá na história de Roma. Tá? Vamos ver ali algumas contribuições do Emerson. Precisamos conhecer o passado para não repetir os mesmos erros. Isso aí, Emerson, essa frase, inclusive, ela é de autoria de um senador romano, Cícero. Tá? Estudar a história para não repetir os erros do passado. Eu li esses dias também um historiador aí que dizia o seguinte: precisamos estudar história para nos libertar do passado, né? Senão esse passado fica nos assombrando. Vamos ver mais contribuições aqui, entender o mundo de hoje, né? Exatamente, porque é um mundo extremamente complexo e não dá para a gente simplificar, querer entender de modo simples aquilo que é complexo. Então, quanto mais conhecimento, né, quanto mais informações, ainda que informação não seja conhecimento, a gente tiver, a gente compreende esse mundo que a gente vive.
tá? Ali o legal que o Constantino parece que tirou a ideia de fazer o cristianismo do nada. Antes essa religião era muito deixada de lado ou nem conhecida. O Constantino, aí já é a história do Império Romano, né? O Constantino, ele quer reforçar a cidade de Roma, o Império Romano, então ele vai aceitar o cristianismo como mais uma religião. Os romanos não deixam de ser politeístas. Eles vão se tornar monoteístas só depois, lá no governo de outro imperador, o Teodósio. Então, vamos iniciar aqui. Eu preparei um materialzinho só para a gente não perder o foco da aula, tá? Eu vou estar usando esse meu material como referência aqui, vou sugerir alguns livros também, para quem quiser aprofundar os assuntos, ir mais fundo, para quem quiser conferir as informações que eu estou trazendo aqui. Então, eu vou indicar algumas obras, alguns livros. Aqui é o mundo romano, né, no seu auge, ou seja, na passagem da República para o Império. Esse mundo ele compreendia 3 territórios ali, né? Ou 3 continentes: o continente europeu, o continente asiático e o norte da África, tá? Então é um império bastante extenso. Bom, vamos lá então. Bom, Roma se atribui a fundação da cidade de Roma. O ano de fundação seria 753 a.C. Tá? Não existe nenhuma comprovação de que essa data seja correta, seja exata. Nós estamos falando de quase 3.000 anos atrás, então não existe nenhuma comprovação. O que existe são relatos de escritores romanos que escreveram por volta do século I a.C. e I depois de Cristo, que referem, sugerem essa data. Então, os romanos, essa data ela foi estabelecida por volta do século IV a.C., tá? Por volta do século IV a.C. Os romanos fizeram um cálculo que Roma seria contemporânea, uma cidade contemporânea de Atenas. E Roma seria criada lá durante a 3ª ou 4ª Olimpíada. Então se estabeleceu essa data. E os romanos eles contavam o tempo, então, a partir do ano 1 da fundação de Roma. Tá? Mas essa fundação ela tem uma origem mítica, que é o que nós vamos tentar compreender um pouco aqui, compreender um pouco os mitos, compreender as lendas e que papel eles desempenham na sociedade. Todas as sociedades possuem mitos e lendas, todas, tá? Ao longo do tempo e inclusive nos dias de hoje, tá? Desde mitos muito importantes, lendas muito importantes, até lendas urbanas, como se diz, né? Quem é que não ouviu aí a história da loira do banheiro, tá? Claro que aí também tem o teor lúdico, da brincadeira, mas tem lendas, tem mitos que são muito sérios, tanto é que as pessoas vivem de acordo com essas lendas, de acordo com esses mitos, e essas lendas, esses mitos dão sentido à vida. Então, aquelas crenças que dão sentido à vida das pessoas e às práticas, aquilo que elas fazem, os historiadores chamam de imaginário, tá? Que é diferente da imaginação, que seria uma fantasia, uma ficção. Só antes de falar da lenda da loba, aquela região ali, que é a Península Itálica, ela era ocupada por povos pré-históricos de origem indo-europeia, povos que circulavam entre a Ásia e a Europa. E ali nós temos 3 povos, basicamente, que dão origem a Roma, formam Roma, que são os sabinos, os latinos e os etruscos. Os etruscos ocupavam uma região que se chamava Etrúria. Tá? Além desses 3 povos, nós podemos destacar os tarentinos, os samnitas, os italiotas e os gregos.
Nós não podemos esquecer dos gregos, porque os gregos, quando eles saem em conquistas de novos territórios para ocupação, eles vão ocupar o sul da Itália. Inclusive, o sul da Itália vai ser chamado de Magna Grécia. Tá? Ali nós teremos uma ocupação grega no sul da Itália, e esses gregos eles vão trazer um componente cultural muito importante para a formação de Roma. E quando eu falo Roma, aqui eu estou falando especificamente da cidade, tá bom? E os gregos trazem também essa ideia de deuses. Até esses dias um estudante me perguntou, professora, mas qual é que é a verdadeira história de Netuno, de Poseidon, tá? Porque eu achei várias histórias diferentes. Exatamente isso, o mito não é algo parado. O mito ele é algo vivo, tá? O mito é algo vivo. Então, o mito, por que ele é algo vivo? Porque ele se adapta. Ele se adapta à sociedade em que ele se encontra. Então, a sociedade vai modificando esse mito de acordo com os seus interesses. Tá? Claro que, assim, às vezes isso pode ter uma intencionalidade, algum interesse por trás, né? Um interesse político de manipular as outras pessoas, e às vezes pode ser pela mera crença mesmo, ou seja, uma maneira de explicar o mundo. Então, seguimos aqui, vamos entrar logo na loba. Aqui é a famosa loba. Depois eu vou revelar para vocês o nome da loba. Essa loba tem nome. Essa estátua da loba, os arqueólogos dizem que ela é de origem medieval. Tá? Então, ela é feita muito depois da história da Roma Antiga. E os irmãos ali, os gêmeos, Remo e Rômulo, eles foram colocados depois, tá? Durante o Renascimento. Então, é uma estátua que foi montada ao longo do tempo. Tá? Então, vamos lá seguir aqui. A lenda da loba aqui. Conta a lenda que Roma, né, que significa cidade de Rômulo, foi fundada por Rômulo, irmão gêmeo. São iguais aqui, gêmeo de Remo. Ambos os irmãos foram abandonados em um cesto que foi jogado no rio Tibre. Um rio muito importante. Aqui a questão da água, nós vamos ver ali, é muito importante. Os ventos empurraram o cesto para as margens, sendo os gêmeos encontrados por uma loba, de nome Luperca, que os amamentou. A loba não vai criar os irmãos, tá? Ela vai alimentar, vai amamentar, vai cuidar deles, mas não vai criar eles. Por quê? Porque depois eles foram encontrados por um pastor chamado Faustulo, que os levou para a sua aldeia, onde foram criados e cresceram. Tá? Foram criados e cresceram. Ó, já tem ali... Tá ali o Fausto, tá ali o Renan dizendo que viu essa história no 6º ano, exatamente. Nós vamos entrar mais a fundo agora na história. Tá? E aí o Pablo comenta, já vi muita coisa, mas leite de loba. Aqui a gente já tem que pensar o seguinte, essa lenda, ela está nos mostrando algumas características dos romanos, tá? Enquanto vocês tomam leitinho de vaca aí, os romanos tomam leite de lobo. Olha só, nas origens, né? Os pais fundadores são amamentados por uma loba, enquanto os adolescentes aí tomam leitinho de vaca. E a loba, o que é? A loba é um animal de caça. Tá? A loba não é um animal doméstico, é um animal agressivo. Tá bom? Ali a lenda da loba, a lupa, né? O que significa lupa? Vocês sabem? Alguém sabe o que significa lupa? Romano? Lupa significa... Não é a lupa o objeto, também é objeto, mas em romano. Lupa significa prostituta. Loba, prostituta. Segundo a lenda, vamos aprofundar aqui. Segundo a lenda, os irmãos eram descendentes de um troiano. Olha só. Enéas, que após a guerra de Troia,
né? A Guerra de Troia ocorreu ali por volta de 1200 a.C., nós estamos aqui já em 750 a.C. Após a Guerra de Troia, Enéas teria chegado ao Lácio, tá? Ao Lácio ali é o centro da Itália, no centro da Península Itálica. Enéas torna-se uma importante força local e seus descendentes teriam direito ao trono. Rômulo e Rêmulo seriam filhos do deus Marte. Ó, outra informação importante. O Rêmulo e o Rômulo e o Remo são filhos do deus Marte, ou seja, não é qualquer deus. Né? Eu estou aqui de vermelho, deus Júpiter, né? Mas eles são filhos de Marte, deus da guerra. Tá? Mais uma aqui, ó. Estão mostrando aqui a importância da guerra, tanto é que os caras ali, os pais fundadores, são filhos de Marte. Conréia Sílvia, filha de Numitor, o rei de Alba Longa. Né? A cidade de Alba Longa era um vilarejo ali onde vai ser construída a cidade de Roma, e Alba Longa tinha sido fundada pelos descendentes de Enéas, o guerreiro troiano. Amulho destronou o irmão, tinha dois irmãos, de novo os dois irmãos. Amulho destronou o irmão Numitor e assumiu o poder. Como o Numitor, ele tinha uma filha, a Réia Sílvia, né? O tio dela, o Amulho, transformou ela numa vestal, uma virgem, né? Ela não poderia ter filhos. Por quê? Porque esses filhos seriam os legítimos reis, seriam os descendentes do rei, ainda que durante a realeza romana, o período da monarquia, que nós veremos aqui, a sucessão não se dava de modo hereditário. O rei era escolhido. Tá? Mas aqui, nesse caso, ela se dá de modo hereditário, no início. Então, o Amulho transforma a sobrinha numa vestal, ali, uma sacerdotisa virgem que não podia gerar filhos. Porém, ela engravida. E tem dois filhos, né? Os dois irmãos, o Remo e o Rômulo, que são filhos de quem? Aí, como tu era virgem, vestal, ali, como é que tem filho? Ela é filha do deus Marte. Claro que depois os escritores romanos, ainda no século I, no século I antes, um depois de Cristo, eles tentavam explicar isso, né? Não, essa história é o seguinte, ela teve relações sexuais, e aí como ela era uma vestal, né, ela disse que isso eram filhos dos deuses. Tá? Claro que essas crenças, elas estão presentes em várias culturas. Né? Não esqueçam da questão da Virgem Maria, né? No catolicismo, na crença católica, na mitologia católica, como queiram, né? Virgem Maria, né, concebeu lá sendo virgem, né? E aqui é uma história meio parecida. Ela concebeu o filho de um dos deuses, tá? Vamos avançar aqui. Essa história parece bastante fantasiosa, né? E isso sempre incomodou os romanos, essa fantasia, porque eles acreditavam nos deuses, mas também quando exagerava muito, eles buscavam racionalidade. Então, os romanos se dedicaram a buscar a história para além do mito. Né? A lenda era fantasiosa, porém, muito do que a gente sabe hoje é informado pelo mito, porque o mito ele contém sempre um fundamento de verdade, só que está codificado ali, está num sentido figurado, a gente precisa compreender isso, e de certa forma foi isso que alguns romanos tentaram fazer. Muitos relatos desses mitos eles servem para a gente cruzar os dados com os achados arqueológicos. Porque dizem assim, não existia o rei tal, daqui a pouco a arqueologia acha uma moeda com a imagem desse rei. Tá, mas e lá da época do rei? Quer dizer, mas isso foi feito em função da crença dos caras. Mas daqui a pouco você acha um texto contando uma história desse rei. Então, a gente cruza os dados com a arqueologia, com a mitologia e a própria história. O uso da loba para contar a história da sobrevivência dos gêmeos, né, é uma maneira de tentar entender essas origens dos romanos que eu vou explicar para vocês aqui. A conclusão que se chega a quem seria o Rômulo mesmo.
Estudiosos destacam que essa narrativa da loba pode ser uma saída para falar das prostitutas. Né? Mas seria ruim os pais fundadores ser criados por umas prostitutas, né? Que encontraram as crianças. Então, vão colocar uma loba lá, que, como eles eram filhos dos deuses, a loba é um animal agressivo, coisa e tal. Então, a gente dá uma amenizada. Pois na Roma Antiga, as prostitutas eram chamadas de lupa ou loba. Tais narrativas sobreviveram não só a partir dos relatos orais, como também dos escritos produzidos séculos depois. Tá? Agora, uma outra perspectiva é que Rômulo, o fundador, o pai fundador da cidade de Roma, ele seria o arquétipo do cidadão romano. Ou seja, então, essa mitologia ela vai sendo criada e adaptada ao longo do tempo para mostrar quem são os romanos. Então, todas as características dos romanos, né, povo guerreiro, o povo que acolhe os forasteiros, o povo que tem a sua honra, o povo religioso, tudo isso, essas características estarão presentes em Rômulo. Tá? Ele seria o modelo do cidadão romano, ou seja, como os romanos gostariam de ser vistos. Tá? Um arquétipo é exatamente isso, é um modelo. Tá? Um modelo. Aqui, antes de continuar a história tá, da mitologia, da fundação e da monarquia, eu só quero chamar atenção para os povos bárbaros. Tá? Por quê? Porque se tem muita confusão nos povos bárbaros. Claro que aqui eu estou trazendo para vocês um mapa anacrônico. Eu estou falando de um tempo histórico, ali por volta do século 8, 7, 6 antes de Cristo, e aqui já é o século 3, 4 depois de Cristo. Mas é dos povos bárbaros. Por quê? Porque eu vejo um erro que se comete muito ao estudar a história romana. Quando se fala em cidadão romano, se busca o mesmo padrão, a mesma ideia do cidadão ateniense. Ainda que os romanos tenham buscado, junto aos gregos, essa ideia de cidadania, nós temos muitas diferenças. Por quê? Porque, segundo a lenda dos romanos, o Rômulo, quando ele faz o ritual e funda a cidade de Roma, ele abre as portas de Roma para os estrangeiros. Então, Roma se torna um asilo, tá? Recebe todos os estrangeiros. Bandidos, criminosos, escravos, forasteiros, prostitutas, fugitivos, todos são bem recebidos em Roma. E aqui nós já temos uma diferença. Por quê? Porque os atenienses, eles não vão incorporar os estrangeiros à política ateniense. Diferente dos romanos que vão estar incorporando todos esses estrangeiros. Então, o que vai acontecer? Esse território que vai ser conquistado pelos romanos, né, que eu falei no início ali, parte da Ásia, o continente europeu, o norte da África, ele vai ser muito heterogêneo do ponto de vista sociocultural. O que significa isso? Pessoas muito diferentes, com culturas diferentes, crenças diferentes e línguas diferentes. Então, quando a gente pensa nos bárbaros em relação aos romanos, nós não podemos pensar que os bárbaros são uma categoria homogênea, são todos iguais. Né? Nem os romanos são todos iguais. Tem a cidadania romana, vai ter cidadão romano que não sabe falar o latim. Tá? Por quê? Porque ele adquiriu a cidadania romana. Então, muitos desses bárbaros, eles serão inimigos de Roma. Porém, outros serão aliados de Roma. E esses aliados, alguns ganharão a cidadania romana sem falar o latim. Tá? Então, é só pensar um pouco assim que isso é muito heterogêneo.
é muito diferente, ainda que todos sejam romanos, né? E os romanos sejam diferentes, e os não romanos, os bárbaros, alguns são associados, podem ter o título de cidadão romano, e outros não. Tá? Os arqueólogos, durante algum tempo na história, eles disseram, não, olha, são todos iguais por causa das construções. Os romanos, quando eles dominam um lugar, ou eles têm acesso a algum território, eles vão levar o seu modelo arquitetônico para essas regiões. Agora, o fato de lá ter um templo do deus tal, de ter uma obra romana, de ter um aqueduto romano, não significa que eles sejam iguais culturalmente. Né? Então, a gente tem que começar a pensar isso. Ah, são romanos, são todos iguais. Não, são romanos, mas eles possuem muitas diferenças, tá? Só chamar atenção para isso, senão a gente começa a analisar essa história de modo muito superficial. É mais ou menos isso, né? Tipo ser indiano e fazer festa de Natal, tá? É exatamente isso. Que eu ia dizer aqui? Agora, tem outra coisa, os romanos, então, diferente dos gregos, eles estavam abertos para as outras culturas. Então, os romanos, eles vão incorporar essas outras culturas na sociedade romana. Como a gente falou lá no início, lá, o exemplo que foi dado do cristianismo. O cristianismo não é algo de Roma, não faz parte do mundo romano, mas num determinado momento histórico ele será incorporado ao mundo romano. Assim como o deus do sol, o deus Mitra, que é de origem persa, ele vai ser em algum momento ali, ele vai ser incorporado ao mundo romano. Tá? E aí vai passar a se tornar o Solis Invictus, né? Sol o invencível. Então os romanos estão muito abertos para os estrangeiros, tá? E eles acabam integrando esses estrangeiros no seu território. E claro, isso possibilita a expansão, porque se a expansão ela se dá pela guerra, pela conquista, pela violência, ela também se dá através de acordos, através da diplomacia, através de alianças, tá certo? Então aqui só para a gente compreender um pouco de modo mais profundo. Bom, a história de Roma, da Roma antiga, que é o que nós estamos falando, ela se divide em 3 grandes momentos históricos. É uma história com mais de 1000 anos, né? E o primeiro momento seria a monarquia, né? Monarquia, quem tem o vídeo que eu fiz ali da origem da democracia, eu falo da monarquia, que é o governo de um, né? Hierarquia é um governo baseado na tradição, tá? Então a Roma será governada por reis, desde a sua fundação em 753 até 509 a.C. Roma era uma pequena cidade, basicamente sob a influência dos etruscos. Depois, o segundo período é a República, tá? Que é o período onde Roma desenvolve suas instituições sociais e econômicas e começa a expansão do território. A principal característica aqui que eu chamo a atenção são as guerras púnicas, que são as guerras mundiais da antiguidade. E a partir da vitória nas guerras púnicas contra os cartagineses, né, a cidade de Cartago, Cartago em fenício significa cidade nova, a partir da vitória contra os cartagineses, os romanos eles se tornam a maior civilização do mundo antigo. Tá? Depois a República entra em crise, uma disputa de poder entre senadores, entre os patrícios romanos, e aí tem início o Império em 27 antes de Cristo, com o imperador Otávio Augusto, né, Otávio Divino, ou Otaviano, tá, que vai ser o primeiro imperador, depois dele o Tibérios, e aí vai uma série de imperadores. Durante o Império, Roma expande seu território também, aumentando as suas riquezas, né? Mas começa a enfrentar problemas internos e externos. E aí o Império ele vai
pensar formas de manter as conquistas. Então ele para, em um determinado momento, para o avanço de conquistas para manter aquilo que já foi conquistado. Ali o Renan nos pergunta, os cartagineses são das guerras do mar, né? Exatamente. As guerras entre romanos e cartagineses, elas serão guerras que vão disputar o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Quem ganha essa guerra, que é a Roma, vai controlar o Mediterrâneo, que vai ser chamado de Mare Nostrum, mas não apenas o Mediterrâneo, né? Vão conquistar os territórios dos outros. Os cartagineses, eles colonizavam a região onde hoje fica a Península Ibérica. E aquela ali é uma região muito rica em prata, em ferro, minério, e os romanos vão controlar essas minas de prata, né? Então, eu lembro aqui que as moedas eram cunhadas, eram feitas de prata, de ouro, tá? Então, também a importância, né? E o ferro para fazer as armas, as lanças, as espadas, os escudos, os capacetes, o bronze, né? Mas depois o ferro, que é muito mais eficaz que o bronze. Roma ali, o Renan, né, já está avançando lá na República. Como é que ganhou essas guerras no mar? Foi um aprendizado, Renan, não foi do dia para a noite, assim, e nem foi um auspício dos deuses, porque Roma sofreu muito na Batalha do Mar, porque os romanos eram bons em batalha terrestre. E eles aprenderam a lutar no mar exatamente com os seus adversários, os cartagineses, né? E incorporar essas técnicas cartaginesas aí ao exército romano e se tornou vitorioso. E inventaram algumas técnicas como a prancha, que era uma prancha com um gancho que se derrubava sobre o navio o barco do adversário e engatava naquele barco, aquela prancha, e eles lutavam em cima da prancha ali. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta, deixem ali. Não tem perguntas, vamos seguir então. Professor, eu peguei temas Império Romano e Exército Romano. Sobre o Exército, eu devo falar ele durante a República ou durante o Império? Boa questão. Tá? Isso aí já está se referindo ao nosso trabalho, né? Que nós vamos falar depois da aula aqui. Eu vou. Sim, é que daqui a pouco a gente tem filosofia e vai ter que sair, por isso. Tá. Eu vou atender depois da aula, vai ficar gravado aqui também. Mas, assim, o Exército, ele é uma boa questão essa tua, Matheus, porque o Exército, ele já é criado no período da monarquia. Tá? Eu vou falar um pouco aqui do Exército. Ele é criado na monarquia e ele vai sendo fortalecido com a República, né? As guerras vão fortalecendo o Exército. E quando chega o Império, o Exército a gente pode considerar como a principal instituição. Por quê? Porque quem controla o Exército, né, é o comandante. Né? O comando é o Império, ou seja, é o imperador. Então, quem tem o poder é quem controla o Exército, quem controla as legiões romanas. Tá? E aí o recorte, o recorte que vocês vão fazer no trabalho, aí depende de vocês. Queremos falar do Exército durante a República, do Exército durante as Guerras Púnicas, da formação do Exército no período monárquico. Tá? É muita coisa, vocês têm que selecionar ali um momento para não se afogar no excesso de conteúdo e de informação. Bom, Roma tem 7 reis, tá? E os reis romanos são tão míticos quanto a lenda da loba. Da lenda da loba tem a lenda da loba, antes da loba tem a lenda do Enéas, e ainda existe uma terceira lenda, que o fundador de Roma seria uma pessoa chamada Romus, que ele seria filho do Odisseu. Se lembram da Ilíada e da Odisseia? O Odisseu teria um filho com a feiticeira Circe, chamado Romus, e esse filho tinha fundado Roma. Então é uma terceira lenda, né? Do Enéas ali, Roma, o território que seria formado Roma, seria criado
por um guerreiro de Troia. Terminou a Guerra de Troia, esse guerreiro foi para a Itália e ali ele coloniza aquela região e os seus descendentes, os descendentes do Enéas, fundam uma vila chamada Alba Longa, onde vai nascer o Rêmulo e o Rômulo. E esses dois irmãos, eles são descendentes do Enéas, que seria um guerreiro troiano, tá? Então essa é a lenda de Enéas, que ela é explicada na obra A Eneida, do poeta Virgílio, lá no século I a.C. É um livro bastante famoso. Assim como os gregos tinham a Ilíada e a Odisseia, os romanos têm o livro A Eneida, tá? Que inclusive tem aí na internet, em PDF, que é uma obra clássica. Mas tem aqui sete reis ali romanos. Agora, a gente tem que cuidar esses reis romanos, porque se exagera muito, né? É os próprios romanos contando a sua história e querendo valorizar essa história. Esses reis aí, na realidade, acredita-se que eles eram chefes locais. E esses conflitos que eles possuem ali, que eles estão narrando, são conflitos domésticos ali, roubo de gado, um bando contra o outro, tá? Não são grandes reis, são pequenos chefes locais ali, um em conflito com o outro. Tá? Bom, aqueles que precisarem sair para outra disciplina aí podem sair da aula, fiquem à vontade, porque a nossa aula está sendo gravada e depois será compartilhada no canal Conversando sobre História. Vamos seguir aqui, então. Durante a monarquia romana, o rei ele era escolhido por uma assembleia, né? Aqui nós temos a participação do povo, então. E ele tinha o seu poder limitado pelo Senado. Aqui nós temos uma instituição muito importante lá já no tempo da monarquia. Senado é o mesmo que a Gerúsia, lá em Esparta, tá? A Assembleia, o Senado é formado pelos cidadãos mais velhos, né? Os patrícios, que nós já vamos ver aqui quem são os patrícios. E tinha, além do Senado, a Assembleia Curial, que era formado por cidadãos em idade militar, que tinha como função escolher o rei, elaborar e votar leis. Tá? Já o Senado, como eu estava dizendo, é o Conselho dos Anciãos, ou anciões, né? As duas formas estão corretas. O Senado é um órgão consultivo que cabia aprovar ou rejeitar as leis elaboradas pelo rei. A solidez econômica e política dos patrícios somou-se ao talento militar dos romanos, que transformou Roma em uma cidade-estado, em um poderoso império. Por enquanto, nós temos só a cidade de Roma. E aí um dado que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que durante a monarquia se cria a figura do censor. O que significa isso? Roma começa a fazer censos para obter informações da sua população. Então, assim, quem é o mais rico, quem é mais pobre, quantas pessoas existem na cidade de Roma. E esse censor vai controlar também os comportamentos, né? Daí a palavra censura. Tá? E esses mais ricos de Roma, eles vão ocupar melhores postos no exército. Então, tu é mais rico, tu vai ter um posto melhor no exército, vai ser um oficial romano. Tu é mais pobre, tu vai ocupar um cargo menor. Tu é mais rico, tu vai ocupar um cargo político menor. Tu é pobre, tu não vai ocupar cargo político. Então, a questão da pobreza e da riqueza, ela está relacionada com a distribuição do poder. Ou seja, o poder ele começa a ficar concentrado na mão dos mais ricos, tá? Aqui é uma informação importante. E esses ricos, eles vão dizer que eles são descendentes dos fundadores de Roma. São os patrícios, né? O que é o patrício? É da pátria, pátria é a terra. Os patrícios são originários da terra, né? Qual terra? A cidade de Roma. Então, a sociedade romana ela vai ser dividida em 4 categorias sociais. Os patrícios, que serão proprietários de terras, de gado, né, rebanhos de gado, proprietários de escravos, porque a guerra tem a finalidade de obtenção de riquezas.
qual é a maior riqueza? É o escravo, porque o escravo é uma riqueza que gera riqueza. Se eu tenho um ouro, o ouro é uma riqueza, mas o ouro não vai nascer ourinho daquilo ali. O ouro não vai produzir mais ouro. Agora, o escravo, ele vai plantar trigo. Então, aquele escravo que é um bem que eu tenho, ele vai produzir o trigo, que é outro patrimônio que eu vou ter. Ele vai criar o meu gado, vai cuidar do gado e vai ampliar o gado. Então, o escravo é uma riqueza que gera riqueza. Então, os patrícios são os descendentes, né, dos míticos fundadores de Roma, proprietários de terras, rebanhos e escravos. Tinham direitos políticos e ocupavam postos de comando no exército, funções públicas, funções de justiça e na administração pública. Tá? Quer dizer, pública não, porque aqui não tem ainda a ideia do público do privado. Tá? Eles ocupavam a administração na monarquia. Depois, com a república, aí sim vai ter essa separação, essa noção mais definida do que é o espaço público e o que é o espaço privado, ainda que em muitos momentos eles se confundissem. Nós teremos, junto com os plebeus, com os patrícios, os plebeus. Quem é os plebeus? É o povo. Tá? É o povo livre, mas é o povo pobre. Tá? São camponeses, né? Trabalhadores do campo, artesãos, comerciantes, pequenos comerciantes, e formavam a grande maioria da população. E a princípio não tinham direitos de cidadania, que depois eles vão passar a ter. Tá? Entre esses plebeus e os patrícios, nós tínhamos os clientes. Quem são os clientes? São aqueles que prestam serviços para os patrícios, serviços de confiança, e em função disso eles obtêm alguns benefícios, alguns privilégios. Tá? Então, os clientes não são cidadãos empobrecidos e não são qualquer trabalhador. Tá? Exatamente isso aqui que eu estou falando, Renato, a diferença entre cliente e plebeu. Plebeus são trabalhadores, pessoas pobres. Tá? E os clientes, eles ocupam melhores posições. Por exemplo, os plebeus, eles vão trabalhar na fazenda do patrício. Vão lá cuidar do gado do patrício. O cliente, ele vai gerenciar aquela fazenda. Ele vai ser o gerente da fazenda. Ele vai ser um homem de confiança do patrício. Além dessas três categorias, o cliente, ele pode ocupar um cargo de assessor na monarquia lá junto com o patrício. Tá? O patrício, ele ocupa um cargo ali de censor. Ele vai fazer o censo, ver quantos habitantes tem na cidade de Roma, qual é o patrimônio de cada um, e esses clientes vão estar ajudando nesses registros, vão estar assessorando ele nesse trabalho. E nós temos, além, os clientes também fazem papel de escriba, tá? Não apenas de escriba, mas também de escriba, se a gente fosse usar uma terminologia lá do mundo egípcio. E nós temos um quarto grupo, que são os escravos. Né? E aqui em Roma, no início, a gente sempre tem que cuidar a questão da temporalidade. No início, nós temos duas formas de obtenção de escravo. Prisioneiros de guerra, para isso que servia a guerra, como eu disse, mas também pessoas endividadas em Roma. Uma pessoa que deve a outra, ela vai se tornar escrava da outra, ainda que numa condição temporária. Tá? Então, segundo a legislação romana, essa pessoa vai ter, tem tantas horas, tantos dias para pagar a dívida. Caso tu não pague, tu vai se tornar escravo, e aí vai ser feito um cálculo, lá tu vai ter que trabalhar até quitar a dívida. Tá? Claro que depois, isso aí vai ser abolido, né? A escravidão por dívidas. Tá? Durante a República, não. O cidadão romano, ele não pode jamais ser escravo. Escravo tem que ser o outro. Quem? O bárbaro. Ah, mas todos os bárbaros eram escravos? Não. Né? Os prisioneiros de guerra, alguns eram capturados para trabalho escravo. Eu sempre lembro aqui que o próprio Coliseu foi construído com mão de obra escrava. Tá, professor, mas qual é a diferença entre o plebeu e o escravo? O plebeu, ele é livre. E o escravo, não. O escravo, ele é propriedade de alguém. Tá?
Então, os patrícios controlavam o Senado e o poder econômico. A gente tem que associar poder político e econômico aqui. E aí, o que acontece? Os patrícios, depois, eles vão se rebelar contra o rei e vão criar um poder diferente da monarquia, um sistema de governo diferente, que vai ser a república, que vai ser comandada pelos patrícios. Tá? Aí diz, o que é a república? A república, res pública, né? Coisa de todos. Quem são esses todos? Os patrícios. Isso a gente tem que cuidar. Quando a gente fala em democracia, em república na antiguidade, não é como hoje em dia que todos participam, todos têm voz ativa. Tá? São grupos ali que dominam a sociedade. No caso aqui, os patrícios. Vamos ver as perguntas ali. Então, não é só você trabalhar normalmente, usar uma parte do dinheiro para pagar. Não entendi a tua pergunta ali, o Pablo. Se tu puder complementar. Vamos ver outra do Renan lá. A menos que o cara arranque os meus olhos durante o período escravo temporário. Justo pagar com trabalho, se você não pagar o que deve com dinheiro. Não, assim, no caso, essa escravidão por dívida, como ela é temporária, o senhor não tem esse poder absoluto sobre o escravo. Tá? E aí, caso o escravo se rebele, não queira pagar a dívida, quem tem que cuidar disso é o Estado. Tá? Então, tem a lei que vai se encarregar, e a lei romana ela era extremamente severa, né? Muitas vezes a pena, a sanção por descumprir uma lei era a morte. Tá? E a morte pela crucificação. Ainda que existissem diferentes maneiras de se crucificar, crucificava lá o cidadão que se rebelou para servir de exemplo para os demais. Porque não bastava matar, tinha que mostrar sofrimento. O sofrimento para os romanos era mais didático, pedagógico do que a morte em si. Tá certo? Então, vamos adiante aqui. Bom, voltando aos mitos aqui, né? Então, o primeiro rei romano foi o Rômulo. O Rômulo ele faz lá uma cerimônia em homenagem aos deuses, porque para que servia os deuses? Para proteger a cidade. Os deuses serviam para proteger a cidade. Ele faz um acordo lá com os deuses, né, em especial com o deus Júpiter, e aí ele e o irmão se desentendem por causa desse ritual, e se desentendem inclusive pela definição do local, né? São 7 colinas que vão dar origem à cidade de Roma, muito bem localizada do ponto de vista estratégico, porque as margens de um rio, o rio Tibre, próximo ao mar, o mar Mediterrâneo, né? Ainda que tenha regiões de banhado ali, os romanos vão sofrer muito com a malária. Se desentenderam os dois irmãos, e aí o Rômulo acaba assassinando o Remo. Tá? Agora, isso aí é o cidadão romano. Nós temos vários assassinatos ao longo da história romana por uma disputa de poder. Né? Os irmãos Graco serão assassinados na discussão da reforma agrária, da distribuição de terra. O Júlio César vai ser esfaqueado dentro do Senado romano. E isso está lá na origem, um irmão mata o outro. Né? Existem outros mitos em que o irmão mata o outro? Claro. Quem é que não conhece aí a lenda do Caim e do Abel? Tá? Então, vamos seguir. Aí, assim que acontece. Como o Rômulo, ele abriu a cidade para os forasteiros, os criminosos, os bandidos, os estrangeiros, tinha muito mais homens do que mulheres. E aí esses romanos ali, os primeiros povoadores, eles querem trazer mulheres de outros povoados para Roma. Só que as mulheres não querem ir para lá. Por quê? Porque quem é que vai querer ser esposa de criminoso, de forasteiro? Né? Então o Rômulo tem uma ideia.
qual é a ideia? Ele faz uma festa e convida os outros povos ali, em especial os sabinos. E durante os festejos, os homens ali do Rômulo sequestram as mulheres para casar com elas. Tá? Então, aí começa uma briga entre sabinos e esses primeiros romanos, e as mulheres acabam intervindo, né, dizendo que se elas vão casar com aqueles romanos, elas não querem que o genro mate o sogro, ou que o sogro mate o genro, ou elas sejam viúvas logo na largada. Tá? Então, aqui, essa lenda mostra a mistura entre esses povos aí, que muitas vezes se deu pela violência. Quando a gente fala em integração dos povos da antiguidade, às vezes é um povo assimilando, incorporando o outro através da conquista. Tá? Então aqui nós temos os romanos e os sabinos. Tanto é que nós teremos reis de origem etrusca, que deu origem aos romanos, e reis de origem sabina, né, que teria dado origem às mulheres romanas. Os etruscos, eles eram muito importantes no processo de engenharia. Por exemplo, a estrada, a Via Ápia, que existe parte dela até hoje em Roma, foi construída com técnica etrusca. Os aquedutos foram construídos com técnicas dos etruscos também de engenharia. Vamos lá, deixa eu ver ali. Bom, estão conversando ali, então seguimos aqui. O rapto das Sabinas, aqui eu botei só para, né, até vou ler aqui. O rapto teria acontecido, então, no início da história romana, logo após a sua fundação, né, a procura de esposas que pudessem formar as famílias, né, as patrícias aqui, né, as esposas dos patrícios. E aqui a gente já tem também a ideia do pátrio poder, o poder do pai. Isso aí é fundamental, porque o pai, ele vai ser tipo um sacerdote dentro da casa romana. Então ele vai ter direito sobre a vida e sobre a morte dos seus familiares, tá? E o casamento aqui, ele é arranjado, é uma aliança entre famílias. Aquele rapaz lá, eu gostei dele, a família dele é rica, a família dele é influente, a minha filha vai casar com ele. Minha filha tem 5, 6 anos, já está arranjado o casamento. Quando ela se tornar uma mocinha, ela casa com ele, tá? Então aqui também tem a ideia desse casamento à força, não é um casamento por amor, não é um casamento de realização pessoal, de busca da felicidade. E até os romanos diziam, não, o amor ele é construído através do convívio. Não é assim, as pessoas se amam e elas casam. Não, elas casam e depois elas se amam. Então aqui já vai nos informando também essa configuração das famílias romanas. Tá? Aí os sabinos ali, né, enfrentam os romanos, mas depois acabam entrando num acordo e essas mulheres vão ser as primeiras esposas desses fundadores de Roma. Bom, aí o final da monarquia, nós vamos falar sobre o estupro da Lucrécia, e o que isso representa. Tá? Aqui tem a pintura do Tiziano, um pintor renascentista, né, que representa o estupro da Lucrécia. Então, eu preparei um materialzinho aqui para vocês, eu vou só ler aqui para ver se fica mais claro. Um grupo de jovens romanos bebiam, né, portanto estavam bêbados, competiam para ver quem era a melhor esposa. Quando um deles, Lúcio Colatino, sugeriu que deveriam simplesmente voltar para casa e inspecioná-las, né? Vamos lá ver como é que estão as nossas esposas. Isso demonstraria, afirmou Lúcio, a superioridade da sua esposa, da Lucrécia. O que de fato ficou provado, enquanto todas as demais esposas foram encontradas se divertindo em festas, na ausência dos maridos, a Lucrécia fazia exatamente o que se esperava de uma boa esposa, né? Uma romana virtuosa. Ela trabalhava em seu tear em companhia das criadas.
Então a Lucrécia e o marido, né, o Lúcio, ofereceram um jantar a esses amigos, esses convidados, num outro momento. E aí foi o filho do rei lá, o último rei de Roma, né, o 7º rei de Roma, o Tarquínio o Soberbo, e foi o filho dele, o Sisto Tarquínio. E o Sisto Tarquínio sentiu uma paixão arrebatadora, uma paixão muito violenta pela Lucrécia, pela esposa do Lúcio Colatino. Poucas noites depois, ele voltou à casa dela. Após ter sido gentilmente recebido, ele foi até o quarto de Lucrécia e exigiu-lhe que ela fizesse sexo com ele. Tá? Então a Lucrécia, o marido receberam eles também, ele voltou lá depois para estuprar a Lucrécia. E ela, né, se recusou, então ele ameaçou ela com uma faca. Quando viu que a ameaça de morte não convencia a Lucrécia, ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te matar, eu vou matar o teu escravo e vou dizer que vocês estavam traindo o teu marido. E aí, o que acontece? Aí a Lucrécia, então, ela cede ao Sisto Tarquínio e ela é violentada. E depois, o que ela faz? Ela vai lá e conta para os patrícios essa história, conta para o seu esposo e ela se suicida. Bom, aí então o que essa história nos diz? Essa história primeiro mostra assim, olha, as qualidades da mulher romana, né? A Lucrécia vai ser o símbolo da mulher romana, tá? O símbolo da virtude, né? Da decência. Então toda romana tem que se espelhar na honra da Lucrécia. Mas também nos mostra o seguinte, que os últimos anos da monarquia foram de extrema violência, tá? De violência contra os patrícios, e essa história aqui narra uma violência, né? E os romanos, eles acabam derrubando o rei, o Tarquínio, o 7º rei, o último rei, e os romanos nunca mais vão gostar dessa ideia de rei. Tanto é que depois os imperadores vão dizer, não, eu sou imperador, mas eu não sou rei, tá? Porque o rei, ele tem uma conotação negativa, uma conotação pejorativa no mundo romano. Então, os romanos, eles vão criar uma instituição comandada pelos patrícios, que vai ser a república, vão criar um sistema de governo republicano, coisa de todos. Quem são todos? Os patrícios. E vai ser comandado pelo Senado. Os patrícios mais velhos vão ocupar cargos no Senado, e esses senadores escolherão 2 cônsules. Né? Ah, mas o cônsul não é rei? Não, o cônsul não é rei. E por que 2? Um para vigiar o outro, né? Um para cuidar do outro. Né? Assim como o Remo cuidava do Rômulo, agora nós temos 2 cônsuls aqui, 2 cônsules, para um vigiar o outro, para equilibrar o poder junto com o Senado, né? Que o Senado, ainda que seja governado pelos patrícios, ele representa o povo de Roma. Tá? Eu quero trazer aqui alguns dados interessantes. Não, são 2 cônsules, tá, Renan? Só que acontece o seguinte, lá no final da República, nós teremos o triunvirato, que aí, como a República está em crise, eu estou falando aqui do início da República, tá? Como a República está em crise, se faz um acordo político e se tem 3 cônsules. Tem o Crasso, o Pompeu e o César. Tá? Isso é um acordo, não é algo institucionalizado. Depois vai se criar o segundo triunvirato, que aí sim vai fazer parte da lei, que é o Lépido, o Marco Antônio e o Caio Augusto. Tá? Mas aí é lá no final, olha, agora são 2 apenas, tá? Deixa eu trazer uns dados interessantes aqui para a gente conhecer melhor essa civilização romana. Bom, Roma, desde a sua fundação, em especial durante a República, que é o período que a cidade mais cresce, durante a República serão travadas várias guerras
com outros povoados, com outras cidades. E aí a cidade de Roma, durante a República, ela vai ter o controle de toda a Península Itálica. Depois que eles controlarem a Península Itálica, eles vão ter controle sobre as ilhas. Depois eles vão ter controle sobre o Mediterrâneo a partir da vitória nas Guerras Púnicas. E depois eles vão expandir para a Ibéria, para a Gália, para a Germânia, para a Bretanha, para o norte da África, vão governar o Egito, né? Até tem a frase, quem controla o Egito controla Roma. Tá? E vai crescer. Agora, a cidade de Roma, ela tinha no seu auge ali em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil habitantes, tá? Uma cidade, imagina, hoje, cidades de grande porte tem essa população. Roma tem isso aí lá durante o período republicano já. Isso se deve muito à questão da água. Roma está à beira do rio Tibre, mas eles vão criar um sistema de engenharia que vai levar essa água 70, 80, 90 quilômetros de distância. Então, eles vão ter acesso à água limpa, tá? Tanto é que vai ter muitas fontes ao longo da cidade onde as pessoas vão buscar água. E vai ter também ali os banhos, né? Os banhos ali, as termas romanas vão ter banhos de água fria e banhos de água quente. Eles vão criar um sistema de aquecimento dessas águas ali com lenha. Então, no inverno, eles vão estar tomando banho também. Tá? E essa questão do banho, ela é uma questão de caráter sociocultural. Por quê? Porque o que vai separar o romano dos bárbaros é também a questão da higiene. Ó, o romano é um cara limpinho, cheiroso, barbinha feita, cabelinho cortado. E o bárbaro não, o bárbaro é um cara sujo, fedorento, cabeludo, barbudo. Tá? E, claro, isso para mostrar a superioridade dos romanos. Tá certo? Então, aqui, mas isso tudo vai se dever muito pelo acesso à água e a como eles vão tratar isso. Eles vão criar, já na época da monarquia, um sistema de esgotos ali que eles vão chamar a cloaca máxima, né? Quer dizer, os dejetos sanitários ali, a sujeira, o esgoto. Então, eles vão se preocupar muito com a questão da limpeza, da higiene também, porque isso vai denotar uma certa superioridade, segundo eles, tá bom? Então, aqui tem uma imagem ali das termas romanas. Algumas existem até hoje e são usadas pelo público para ver a qualidade dessas construções. E aqui nós temos também a questão dos banheiros. Ó, aqui um banheiro público. Tá ali ó, o vaso sanitário. Chegava lá, imagina uma turma de estudantes, vai lá, senta todos no vaso ali, vão fazer suas necessidades, já ficam... não tinha WhatsApp, não tinha rede social, já ficavam conversando ali, trocando uma ideia, né? Enquanto faziam as suas necessidades, tá? Tá ali uma imagem, ó. Vocês podem ver. Né? E muitas vezes saía dali, né? E limpava ali com pelo de lã de ovelha, de carneiro, e daí saía dali, já ia lá, tomava um banho nas termas, lá já ficava limpinho, cheiroso, tá? Então aqui é um dado para a gente também pensar um pouco esses romanos. Aqui o símbolo do Senado, e ali nós temos aqui alguns símbolos, né? A águia é uma ave de rapina, uma ave de ataque. Né? Não é os gregos gostavam da coruja, né? A sabedoria, os romanos já é diferente, é águia, de ataque, de agressão. E ali tem essa sigla ali, SPQR, que significa o Senado e o povo de Roma unidos. Tá? Então é isso aí. Até tem esse livro aqui que eu recomendo, que eu estou usando para essa aula. Comecei a ler esses dias. Vou pedir para a nossa biblioteca, recomendo, muito bom, uma especialista em Roma, estuda romanos há mais de 30 anos. Vamos ver aqui algumas perguntas. Até porque é higiene, mostrar, olha, estou aqui, né? Estou aqui defecando, e já era um espaço de sociabilidade. Né? Não é que nem hoje, né? Que a gente vai na privada, a privada tem que ficar sozinho, ficava ali
coletivamente. Aqui o Senado, ali, que nós vamos ver em outro momento, o Cícero no centro e o Catilina sentado ali. Deixa eu só ver se tem mais uma informação importante aqui. Na República, só para complementar, na República se avança o sistema de leis, tá? Por isso que quem vai fazer curso de direito, pretende ser advogado, tem que conhecer a história romana. Uma lei muito importante é a lei das 12 tábuas. O que significa isso? As leis deveriam ser escritas, né? As leis, elas não podem ser orais, é uma tradição oral, agora tem que ser escrita para que todos tenham acesso e possam conferir aquilo que foi acordado, que foi tratado. Tá? E aí sim, por exemplo, a primeira lei dizia, olha, quando o cara é chamado na justiça, quando o cidadão é chamado na justiça, ele é obrigado a comparecer. Se ele não comparecer, ele é condenado à morte. Então, ó, a justiça te chamou lá, tu tem que ir lá, se tu não for, tu vai ser executado. Quem cometer roubo durante a noite é condenado à morte. Por quê? Porque eles estão aqui organizando a cidade de Roma, né? A lei, a ordem, tá? Se for roubado durante o dia, se roubar, vai ser castigado. Agora, se for um escravo que roubar durante o dia, ele vai ser executado. Tá? Então, aqui tem a lei romana, né? Se apresentando para o corpo de cidadãos. E uma outra lei importante, que é a lei... Isso aqui cai muito em vestibular, para quem for fazer vestibular. A lei da canuleia, ou às vezes vocês acham a lei das canuleias, porque no início, quando se fazia o censo, era proibido o casamento entre plebeus e patrícios. Plebeu casa com plebeu, ou seja, pobre casa com pobre, e patrício casa com patrícia. Plebeu com plebeia e patrício com patrícia. Não pode casar fora do seu grupo. E as leis das canuleias ali permitiu o casamento entre esses diferentes grupos aí, tá? Queria só chamar a atenção para isso. Vamos aqui, agora só quero passar para vocês aqui a Roma. Aqui, ó, uma imagem, também uma curiosidade aqui, já que foi comentado. Se tinha essa prancha aqui, né, uma passarela ali de 15 metros, 20 metros, 10 metros, às vezes por 1 metro, 2, 3, 4 de largura, com aquele gancho na ponta que se prendia no outro navio e eles lutavam em cima da passarela como se estivesse lutando numa batalha terrestre. Exatamente, isso aqui tu passava de uma embarcação para outra por cima daquela e o outro barco ficava preso. Tá? Isso aqui foi uma técnica que os romanos desenvolveram. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá, então, só para nós finalizarmos a nossa aula, eu quero trazer para vocês aqui os livros. Está aparecendo para vocês os livros, não? Quero indicar algumas obras, alguns livros, como esse que eu já falei, História de Roma. Só alguém pode me dizer... Ah, tá aqui. Uma história da Roma Antiga, tá? Esse aqui. Tem um autor aí, o Pierre Grimal, que é um especialista em Roma, fala da civilização romana. E esse aqui, ó, que eu recomendo para os alunos, para estudar para vestibular e para aluno ensino médio, é um livro bem fininho, do Pierre Grimal, que fala parte dessas histórias, né? Claro que de modo muito mais profundo, que fala essas histórias aqui, essas histórias da origem e fundação de Roma. Tá? Aí tem um livro específico do Império Romano, que é esse em capa azul aqui, e um da República Romana. E outro, Os Inimigos de Roma. E na nossa biblioteca nós temos esses 3 últimos livros aqui. Tá certo?
Ali, vamos ver ali, perguntas ali. Esse símbolo que você mostrou foi modificado ou era bem assim mesmo? Qual símbolo, Pablo? Se puder completar ali a pergunta, né? Qual o símbolo? Ah, o símbolo era dessa maneira. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Vamos ver aqui. O símbolo de Roma era assim mesmo, tá? Claro que a inscrição ela vai aparecer em escudo, às vezes vai aparecer só a sigla, né? Na frente lá dos templos aparece essa sigla, na frente do Senado a sigla, às vezes aparece só a águia, tá? Então tem variações, tá? Tem esse símbolo aqui, é assim mesmo, mas também existem variações desse símbolo, tá bom? Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Se não tiverem mais dúvida, nós vamos encerrar a gravação e eu vou falar dos trabalhos de vocês. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O círculo é uma boa questão. O círculo ele significa sempre união, tá? Até porque assim, ó, a aliança, quando o casal se casa, o que eles fazem? Eles trocam as alianças, né? A aliança o círculo significa então a aliança, tá? Algo que está aliado, que não tem início nem fim, tá? Isso que é o círculo, tá? Então, assim, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui e deixamos aqui, agradecer pelas contribuições e deixamos aqui o nosso abraço e até a próxima. Tá? Então, vou interromper.